Noivado arruinado, ela ficou com todos na despedida de solteira e eu desapareci antes do casamento. O que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Eu, homem de 32 anos, deveria me casar no último final de semana com minha noiva, Raquel, mulher de 29 anos, com quem estava há 3 anos de noivado. Estávamos juntos há 5 anos no total, morando juntos na maior parte do tempo, e nosso relacionamento era sólido, ou pelo menos eu acreditava que era. Um pouco de contexto: sou engenheiro civil em uma empresa de construção bem estabelecida, não sou rico, mas trabalhei muito até alcançar o cargo de gerente de projetos, que paga bem o suficiente. Comprei uma casa modesta de 4 quartos nos subúrbios há 2 anos, porque os imóveis na nossa área ainda são relativamente acessíveis comparados às grandes cidades. Sempre fui cuidadoso com minhas finanças, pois meu pai faliu quando eu estava no ensino médio, após alguns investimentos ruins, e jurei que nunca me colocaria nessa situação. Vi como a falência destruiu o casamento dos meus pais e desfez nossa família. Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos para colocar comida na mesa, e eu comecei a trabalhar aos 16 anos para ajudar. Essas experiências me moldaram. Tenho cerca de US$ 180 mil em poupança e investimentos, além da casa, que valorizou bem desde que a comprei. Nada extravagante, mas tenho orgulho do que construí com trabalho duro e disciplina. Também tenho uma filha de 7 anos, Emma, de um relacionamento anterior. A mãe dela não está muito presente, decidiu que maternidade não era para ela e se mudou para a Califórnia quando Emma tinha 2 anos. Tenho a guarda total desde então. O primeiro ano como pai solteiro foi brutal, tentando equilibrar trabalho, creche e cuidar de uma criança pequena enquanto lidava com meu próprio coração partido, mas Emma e eu conseguimos juntos. Agora somos uma equipe incrível. Ela é a criança mais brilhante e compassiva que você vai conhecer, sempre trazendo para casa animais perdidos ou dando seu lanche para colegas que esqueceram o deles. Não digo isso só porque sou o pai dela, seus professores sempre me dizem como ela é gentil com todos. Raquel sabia sobre Emma desde o primeiro dia e, inicialmente, parecia apoiar, chamando-se de mãe bônus da Emma e fazendo questão de levá-la para fazer compras ou para atividades femininas. Eu fiquei tão agradecido por minha filha ter uma figura materna em sua vida que ignorei alguns sinais de alerta no começo, como quando Raquel reclamava que nossos encontros eram interrompidos se Emma tivesse um pesadelo, ou quando fazia comentários passivo-agressivos dizendo que eu era muito brando na criação da minha filha. Uma vez, quando Emma teve uma crise depois de um longo dia na escola, Raquel resmungou: "É por isso que eu nunca quis filhos." Ela achou que eu não tinha ouvido, mas eu ouvi. Deveria ter prestado mais atenção nesses sinais. Raquel foi para Las Vegas com 7 amigas na viagem de despedida de solteira, 2 semanas antes do casamento. Eu não estava nem um pouco preocupado. Confiávamos totalmente um no outro. Achei que elas se divertiriam nos cassinos, assistiriam alguns shows, talvez iriam a algumas boates, coisas normais de despedida de solteira. Eu mesmo a levei ao aeroporto, dei-lhe um beijo de despedida e disse para se divertir. Emma e eu tínhamos um fim de semana de pai e filha planejado. Montamos uma cabana de cobertores na sala, fizemos pizzas caseiras e assistimos a todos os filmes do estúdio Ghibli. Foi incrível. Enquanto Raquel estava fora, passei o tempo com Emma, finalizei alguns detalhes do casamento e busquei meu terno. Tudo parecia normal. Raquel me mandava mensagens durante a viagem, dizendo quanto estavam se divertindo, o quanto sentia minha falta, coisas normais. Ela voltou no domingo à noite, parecendo cansada, mas feliz, e disse que tinham se divertido muito. Trouxe para Emma uma pequena bola de neve de Vegas e para mim uma camiseta brega escrito "I Love Vegas". Tudo parecia bem. Então, na noite de quarta-feira, 3 dias antes do casamento, recebi uma mensagem de um número desconhecido: "Você deveria ver o que sua noiva fez na despedida de solteira. Ela não é quem você pensa que é." Havia um vídeo em anexo. Quase apaguei achando que era spam ou golpe, mas algo me fez abrir. Talvez tenha sido instinto, ou talvez parte de mim já soubesse que algo estava errado. De qualquer forma, cliquei. O que vi me destruiu. Era Raquel com 2 homens, aparentemente em um quarto de hotel. Eles estavam fazendo coisas com ela. Ela não parecia inconsciente nem fora de si, pelo contrário, estava totalmente participando e incentivando-os. Em um momento, ela olhou para a câmera, sorriu e disse: "O que acontece em Vegas, fica em Vegas, certo?" Além disso, Dan está sempre trabalhando ou com a filha. Uma garota precisa de atenção de verdade. Depois riu. Assisti ao vídeo inteiro, 3 minutos e 42 segundos, e isso acabou com meu relacionamento e com o futuro que eu tinha planejado.
Fiquei fisicamente mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar tudo que tinha no estômago. Depois fiquei sentado no chão do banheiro, completamente entorpecido, tentando processar o que tinha acabado de ver. O pior nem foi a traição física, embora isso já fosse terrível. Foi ouvi-la zombar de mim e da minha filha, ouvir o desprezo em sua voz ao falar sobre eu sempre estar com minha filha, como se ser um pai dedicado fosse algo vergonhoso. Isso revelou os verdadeiros sentimentos dela sobre nós e sobre a vida que tínhamos construído juntos. Naquele momento, percebi que a mulher que eu achava que amava, a mulher com quem eu ia me casar em 3 dias, não existia. Ela era uma miragem, uma atuação montada para conseguir o que queria de mim. Não a confrontei imediatamente, precisava pensar. Passei a noite no quarto de hóspedes, alegando que não estava me sentindo bem. Mal consegui dormir, apenas fiquei olhando para o teto, repassando o vídeo na minha mente, questionando cada momento do nosso relacionamento. Teria havido sinais que eu ignorei? Seria essa a primeira vez ou apenas a primeira vez em que ela foi pega? Quando ela veio me ver pela manhã para saber como eu estava, fiz um esforço enorme para não desabar ou explodir. Apenas murmurei algo sobre uma virose estomacal e disse que ficaria bem. Na manhã seguinte, enquanto ela estava em sua última prova do vestido com a mãe, liguei para meu padrinho, Jake, e pedi que viesse urgentemente. Quando ele chegou, mostrei o vídeo. Ele ficou tão chocado quanto eu. Precisava que alguém confirmasse que o que eu estava vendo era real, que eu não estava exagerando ou interpretando mal alguma coisa. O que você vai fazer? Ele perguntou após um longo silêncio. Não vou me casar, respondi. As palavras pareceram surreais saindo da minha boca, mas também trouxeram uma estranha sensação de clareza. A decisão havia sido tomada no momento em que assisti ao vídeo. Jake me ajudou a empacotar o essencial para mim e para Emma enquanto Raquel estava fora. Foquei nas roupas práticas, itens de higiene, os bichinhos de pelúcia favoritos de Emma e o material escolar dela. Jake sugeriu que eu levasse também documentos importantes, certidões de nascimento, registros financeiros, tudo que seria complicado de substituir. Ótima ideia! Escrevi um bilhete para Raquel dizendo simplesmente, eu sei o que aconteceu em Vegas. O casamento está cancelado. Deixei minha chave e o anel de noivado dela, que me custou $12.000. Ela tinha insistido que fosse de pelo menos 2 quilates, mesmo eu querendo algo de até $5.000. O anel sempre foi um ponto de discussão no início do noivado. Eu queria algo modesto e significativo, ela queria algo que fizesse inveja às amigas. Cedi, achando que a faria feliz, mais uma das muitas concessões que, em retrospectiva, sempre foram de mão única. Busquei Emma mais cedo na escola, dizendo que faríamos uma pequena aventura para ficar alguns dias com o tio Jake. Ela ficou confusa, mas animada. Jake era o amigo favorito dela e tinha um cachorro incrível com quem ela adorava brincar. Nos mudamos temporariamente para a casa do Jake e desliguei meu celular. Sabia que teria que enfrentar as consequências em algum momento, mas ainda não conseguia. Precisava de tempo para colocar minha cabeça no lugar e descobrir como explicar para minha filha que o casamento não aconteceria e que Raquel não faria mais parte de nossas vidas. Não conseguia lidar com a tempestade inevitável. Quando liguei o celular de volta na manhã de sábado, que seria o dia do nosso casamento, havia 53 chamadas perdidas e mais de 70 mensagens de texto da Raquel, da família dela e de alguns amigos em comum. As mensagens da Raquel variavam de confusas, onde você está, a desesperadas, por favor, me ligue, a confissões, cometi um erro terrível, por favor, me deixe explicar, a agressivas, você não teve nem coragem de me enfrentar como um homem, a súplicas, faço qualquer coisa para consertar isso, a ameaças, você vai se arrepender, eu juro. Os pais dela também ligaram, primeiro furiosos por eu ter abandonado a filha preciosa deles, depois confusos quando descobriram o motivo. O pai dela deixou uma mensagem de voz especialmente desagradável, me chamando de covarde e dizendo que homens de verdade enfrentam os problemas, não fogem deles. Isso vindo de um homem que, segundo a própria Raquel, traiu a esposa várias vezes. A hipocrisia era absurda. Aparentemente, Raquel finalmente contou a eles o que aconteceu quando não conseguiram falar comigo, embora eu tenha descoberto depois que ela contou uma versão muito suavizada dos fatos. Mandei uma mensagem em massa para todos os convidados do casamento, por motivos imprevistos, o casamento foi cancelado. Peço desculpas pelo transtorno. Depois, mandei uma para Raquel, não há nada para discutir. Acabou. Desliguei o telefone novamente e passei o dia levando Emma ao zoológico, tentando manter alguma normalidade para ela, enquanto meu mundo desmoronava. Já faz uma semana.
Consegui um apartamento temporário e comecei o processo de separar nossas vidas. É um lugar de 2 quartos, em um bairro com boas escolas. Nada luxuoso, mas limpo e seguro. Estou tentando estabelecer novas rotinas para Emma, café da manhã juntos todas as manhãs, leitura antes de dormir todas as noites. A estrutura ajuda as crianças a se sentirem seguras em meio a mudanças, segundo os livros de parentalidade que venho lendo freneticamente. Emma tem sido muito forte em meio a tudo isso, embora continue perguntando quando vamos voltar para casa. Expliquei que Raquel fez algo muito ruim e que não podemos mais morar com ela. Quando Emma assentiu e disse, eu sei, ela nem gosta muito de mim mesmo, meu coração se partiu. As crianças percebem muito mais do que damos crédito. Ela me contou que Raquel agia diferente quando eu não estava por perto, mais fria, mais impaciente, às vezes ignorando completamente Emma quando ela tentava mostrar algo que tinha feito na escola. Raquel fingia prestar atenção, mas estava sempre olhando o celular. Cada uma dessas revelações é como uma nova facada. Como não percebi isso acontecendo dentro da minha própria casa? Bloqueei Raquel em tudo, mas ela continua encontrando maneiras de me contatar, novos e-mails, amigos em comum, telefones e até uma carta entregue à mão no meu escritório. Ela disse que foi um erro estúpido e que não significou nada, que se deixou levar pelo momento e pela pressão das amigas. Mas eu vi o vídeo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O olhar calculado em seus olhos quando falava mal de mim para aqueles estranhos, a forma casual como menosprezou a importância da minha filha na minha vida, aquilo não foi um erro, foi sua verdadeira personalidade se revelando por trás da máscara. A irmã dela, que não estava na despedida de solteira, entrou em contato comigo ontem. Disse que Raquel está um caco, mal tem comido e chora o tempo todo. Ela implorou para que eu pelo menos conversasse com Raquel. Eu disse que não. A irmã então teve a audácia de dizer, ela cometeu um erro. Você nunca cometeu um erro na vida? Eu respondi, esquecer de pagar uma conta ou queimar o jantar é um erro. Transar com 2 estranhos gravando tudo em vídeo, enquanto insulta seu noivo e sua filha, é uma série deliberada de escolhas. A irmã desligou na minha cara depois disso. Outras pessoas também têm me procurado, alguns amigos para oferecer apoio, outros para me criticar, dizendo que estou exagerando. Minha mãe veio do interior para me ajudar com Emma por alguns dias, o que foi uma salvação. Ela nunca gostou muito da Raquel, dizia que ela tinha olhos calculistas, mas manteve a opinião para si mesma porque queria me ver feliz. Eu deveria tê-la escutado. Mães geralmente sabem das coisas. Talvez eu devesse ter confrontado Raquel diretamente em vez de sair, mas não consegui encará-la sabendo o que ela fez. A simples ideia de ficar no altar, dizendo votos de fidelidade e confiança, quando ela já havia quebrado tudo, era insuportável. E, para ser sincero, eu tinha medo do que poderia dizer ou fazer no calor do momento. Sair foi a forma mais limpa de terminar tudo. Sei que algumas pessoas acham que fui duro por simplesmente ir embora, mas como se volta de algo assim? Como eu poderia confiar nela novamente? A mulher que eu amava me traiu da pior forma possível, às vésperas do nosso casamento, e ainda insultou a mim e a minha filha no processo. Cada vez que eu olhasse para ela, veria aquele vídeo na minha cabeça. Cada vez que ela se atrasasse para voltar para casa depois do trabalho, eu me perguntaria com quem ela estava. Isso não é vida. A dor e a humilhação são esmagadoras. Tenho me jogado no trabalho e cuidado da Emma para evitar encarar meus sentimentos, mas eles me alcançam à noite, quando o apartamento está em silêncio. Não sei o que vai acontecer depois. Estou vivendo um dia de cada vez, mas sei que não há volta. Algumas linhas, uma vez ultrapassadas, não podem ser desfeitas. 2 semanas depois, descobri quem me enviou o vídeo. Foi a namorada de um dos caras com quem Raquel dormiu. Aparentemente, ele estava se gabando do ocorrido e ela encontrou o vídeo no celular dele. Ela descobriu quem era Raquel pelas redes sociais e me enviou o vídeo anonimamente. Sou grato a ela, mesmo que parte de mim gostaria de continuar ignorando tudo. Mas não, isso não seria verdade. Melhor saber a verdade, por mais dolorosa que seja, do que viver uma mentira. A mulher, Tara, me procurou pelo Facebook. Ela pediu desculpas por ter mandado a mensagem de forma anônima, mas disse que, se estivesse no meu lugar, gostaria de saber. Descobri que o namorado dela já tinha um histórico de traições e que isso foi a gota d'água para ela também. Tivemos uma longa conversa sobre a dor da traição e a dificuldade de recomeçar. Foi estranhamente terapêutico conversar com alguém que entendia exatamente o que eu estava passando.
Continuamos em contato, nada romântico, apenas duas pessoas ajudando uma a outra a superar um momento difícil. Raquel finalmente apareceu no meu novo apartamento, provavelmente conseguiu o endereço com algum amigo em comum. Chorava e implorava por uma chance de se explicar. Estava péssima, cabelo sujo, olhos inchados, usando uma camiseta velha minha que deve ter pego na casa. Por um momento senti pena, mas logo lembrei do rosto dela no vídeo e meu coração se endureceu de novo. Deixei que entrasse porque estava cansado das cenas no corredor e não queria que Emma visse aquilo caso chegasse da escola mais cedo. A explicação foi exatamente o que eu esperava, foi só físico, não significou nada. Eu te amo. Foi um erro, as mesmas desculpas vazias que todos os traidores usam. Tentou minimizar o que aconteceu, dizendo que tomou muitas bebidas energéticas e se deixou levar pelo clima da festa. Alegou não lembrar de ter dito aquelas coisas sobre mim e sobre Emma, que aquilo não parecia coisa dela. Quando ofereci para mostrar o vídeo novamente, ela desabou em lágrimas. Mas o mais interessante foi descobrir o que realmente aconteceu. Segundo Raquel, todas estavam em uma boate e as amigas a incentivaram a ter uma última aventura. Ela admitiu que os caras não eram totalmente desconhecidos, eram homens que haviam conhecido na noite anterior e com quem passaram o fim de semana. Jurou que tinha sido só aquela vez, mas depois cedeu e confessou que já tinha beijado um deles na noite anterior. Quando perguntei sobre o que ela disse de eu sempre trabalhar e sobre Emma, ela apenas deu de ombros e disse que estava interpretando um papel, como se isso justificasse tudo. Quanto mais falava, mais a verdade aparecia. Não foi um erro espontâneo. Houve paquera, planejamento e escolhas deliberadas feitas repetidamente ao longo de vários dias. O pior? Algumas de suas madrinhas não só incentivaram como também filmaram tudo. Eram mulheres que deveriam estar ao nosso lado no casamento, mulheres que eu considerava amigas, que sorriram para mim na festa de noivado enquanto, aparentemente, achavam que era aceitável minha noiva me trair. Elas disseram que era só para eu colocar para fora do meu sistema, explicou Raquel, como se isso justificasse tudo. Meghan disse que todas as noivas fazem algo louco em suas despedidas de solteira, que não conta porque é tradição. Meghan era sua dama de honra, uma mulher que eu conhecia há anos, que me abraçou e me chamou de irmão que ela nunca teve. A traição foi mais profunda do que apenas Raquel. Quando a confrontei, ela se defendeu e disse, é normal ter uma última aventura antes do casamento. Muitas pessoas fazem isso. Além disso, você sempre foi tão rígido com dinheiro e passa todo o tempo com sua filha. Eu só precisava me soltar um pouco. O fato de ela ainda tentar justificar suas ações e jogar a culpa em mim me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. Foi aí que perdi a paciência. Normal? Você acha normal trair alguém que diz amar? Acha normal participar de uma homenagem uma semana antes do nosso casamento, filmar tudo e ainda insultar a mim e a minha filha? Ela começou a chorar ainda mais, dizendo que eu estava sendo cruel e inflexível, que se eu realmente a amasse, entenderia que foi um erro e tentaria resolver a situação. Todo mundo merece uma segunda chance, soluçou, tentando segurar minha mão. Afastei-me. Ri, um som amargo que até me surpreendeu. Se você realmente me amasse, não teria dormido com dois caras na sua despedida de solteira e insultado o homem que te apoiou e a criança que você disse importar. Isso não é amor, Raquel. Ela então tentou outra abordagem, lembrando de todos os momentos bons que vivemos, das viagens que fizemos, dos planos que traçamos. Ainda podemos ter essa vida, Dan. Faço terapia, aconselhamento de casais, o que for preciso. Vou provar que posso reconquistar sua confiança. Mas tudo o que eu ouvi era o eco da voz dela no vídeo, uma garota precisa de atenção de verdade. Ela foi embora depois disso, mas não sem antes dizer algo que me gelou o sangue. Você vai se arrepender de jogar fora tudo que construímos por um único erro. Quem vai te querer com toda essa bagagem e uma filha? Não soou como arrependimento, soou como uma ameaça. A máscara caiu novamente, revelando a verdadeira Raquel, aquela que via minha filha como um fardo e não como a pessoa maravilhosa que ela é. Depois que Raquel saiu, fiquei sentado no sofá por muito tempo, pensando em como eu estive perto de me amarrar legalmente a essa mulher, de dar a ela acesso a todos os meus bens, de torná-la madrasta de Emma. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam sendo as melhores. Essa, com certeza, foi uma dessas vezes. Como esperado, agora ela anda dizendo para todos que eu era controlador e emocionalmente abusivo, o que é uma completa mentira. Está se fazendo de vítima, dizendo que eu a abandonei sem dar chance de se explicar, e que a estou punindo por um único erro. Alguns amigos em comum até ficaram do lado dela.
É impressionante como as pessoas podem se virar contra você tão rapidamente, como estão dispostas a acreditar no pior sem sequer ouvir seu lado da história. Amigos de anos me mandaram mensagens dizendo coisas como: sempre achei que você tinha problemas de raiva, ou Raquel nos contou que você ficava checando o celular dela e controlava o que ela vestia. Puras invenções. Nunca peguei o celular de ninguém na vida, acredito muito na privacidade. E quanto a controlar o que ela vestia, Raquel gastava mais em roupas em um mês do que eu gastava em um ano. Sempre a encorajei a se vestir da forma que a deixasse feliz. O mais doloroso foi quando nossos amigos Mark e Sarah cancelaram nossos planos mensais de jantar com uma desculpa vaga. Depois, vi no Instagram que estavam com Raquel naquela mesma noite, sorrindo e usando hashtags de apoio à amiga em necessidade. Eram pessoas que viajaram conosco, que viram de perto como eu sempre tratei Raquel com respeito, mas ainda assim preferiram acreditar nas mentiras dela sem sequer me perguntar o que aconteceu. Tem sido revelador ver como algumas amizades eram superficiais. No lado financeiro, está uma confusão. Estamos discutindo sobre quem é responsável pelos custos do casamento. Os pais dela pagaram os depósitos da maioria das coisas, mas muitos fornecedores exigiram pagamentos finais na semana anterior, e essas despesas saíram da minha conta pessoal. Sinal de alerta, ela nunca contribuiu com nossa conta conjunta, mesmo ganhando $85.000 no trabalho de marketing. Agora ela exige que eu a reembolse pela metade, já que fui eu quem cancelou o casamento. Recusei. Não vou pagar por um casamento que não aconteceu porque ela me traiu. Para piorar, descobri que ela estourou 3 cartões de crédito, acumulando mais de $32.000 em dívidas que eu não sabia, comprando roupas e sapatos de grife para a lua de mel. Ela agora exige que eu ajude a pagar, alegando que as compras foram para o nosso casamento. O grau de direito que ela acha ter é inacreditável. Ela chegou a me mandar uma mensagem: você sabe que eu estava contando em juntar nossas finanças depois do casamento. Eu não teria gastado tanto se não achasse que usaríamos suas economias para quitar minhas dívidas. Ou seja, desde sempre planejava usar o dinheiro que conquistei com muito esforço para cobrir os gastos irresponsáveis dela. Conversei com um advogado sobre essa situação financeira e sobre a casa. Felizmente, a casa está só no meu nome. Ela vinha me pressionando para incluí-la no registro antes do casamento, dizendo que isso mostraria meu compromisso com o nosso futuro. O advogado acredita que estou protegido, já que não éramos casados ainda, mas mesmo assim é um transtorno. Ela agora ameaça me processar por danos emocionais e financeiros. Meu advogado diz que é só ameaça vazia, mas mesmo assim é estressante. Estou documentando tudo, cada mensagem, cada e-mail, cada interação, só por precaução. Pelo menos descobri quem são meus verdadeiros amigos. Jake e alguns outros estiveram do meu lado o tempo todo, enquanto outros acreditam nas mentiras de Raquel ou dizem que eu deveria pensar em perdoá-la. Um casal com quem éramos muito próximos, Mark e Lisa, na verdade veio até minha casa ontem à noite com pizza e cerveja, só para saber como eu e Emma estávamos. Disseram que nunca confiaram totalmente em Raquel, mas não quiseram dizer nada antes. Ela sempre parecia calcular o valor que as pessoas tinham para ela. Lisa comentou que a forma como Raquel se afastava de amigos que não podiam ajudar em sua carreira ou status social era um grande sinal de alerta. Comecei a descobrir mais sobre o verdadeiro caráter de Raquel, através de pessoas que a conheciam antes de mim. Aparentemente, ela tem um histórico de namorar caras financeiramente bem-sucedidos, explorá-los para conseguir presentes e status, e depois seguir em frente quando algo melhor aparecia. Um ex me contou que ela o traiu com o chefe dele, porque o chefe tinha uma casa maior. Parece que escapei por pouco dessa interesseira. O mais surpreendente tem sido a quantidade de pessoas que entraram em contato para compartilhar experiências semelhantes com Raquel, que nunca tinham me contado antes. Um colega confidenciou que Raquel deu em cima dele na festa de Natal da empresa, no ano passado, enquanto eu estava em casa cuidando de Emma, que estava doente. Um vizinho comentou que a viu chegando muito tarde em casa várias vezes quando eu estava viajando a trabalho, às vezes com diferentes carros a deixando na porta. Essas revelações doem, mas também me ajudaram a perceber que não foi apenas um deslize de julgamento, foi um padrão de comportamento que eu estava cego demais para enxergar. O mais difícil é ver como isso afeta a Emma. Ela ouviu Raquel ao telefone uma vez dizendo: quando a gente casar, vou mandar essa criança para um internato para podermos ter nossa vida de volta. Emma tem tido pesadelos desde que saímos, achando que fez algo errado. Isso parte meu coração. Ontem, ela me perguntou se Raquel não queria mais ser sua mãe. Eu disse que alguns adultos não estão preparados para ser pais e que isso não tinha nada a ver com ela. Talvez sua nova namorada queira ser minha mãe,
disse ela esperançosa. As crianças são tão resilientes, mas não deveriam ter que ser. A orientadora da escola de Emma recomendou uma terapeuta infantil para ajudá-la a processar tudo, e já tivemos 2 sessões. A terapeuta disse que Emma está lidando bem, considerando as circunstâncias, mas que consistência e segurança são fundamentais agora. Então, tenho feito questão de dizer todos os dias o quanto a amo, que nada disso é culpa dela e que vamos ficar bem, só nós 2. E estamos bem, mesmo nos dias difíceis. Já passamos por momentos difíceis antes e saímos mais fortes. 3 meses depois, Raquel apareceu na minha porta, claramente grávida, dizendo que o bebê era meu. Segundo ela, está com cerca de 4 meses, o que colocaria a concepção mais ou menos na época da despedida de solteira. Ela usava um vestido justo que destacava a barriga, com olhos arregalados e uma expressão de inocência ensaiada. Meu coração afundou. Minha primeira reação foi pensar que o bebê era de um dos caras de Vegas, mas ela jurou que tivemos relações na noite anterior à viagem dela e que o período bate com isso, não com o final de semana da despedida. Honestamente, não lembro se aconteceu ou não. Aquela semana foi um turbilhão de preparativos para o casamento, ligações de fornecedores e tentando preparar Emma para as mudanças que viriam. Disse a ela que queria um teste de paternidade assim que fosse possível. O olhar dela quando ouviu isso, um instante de pânico rapidamente disfarçado por indignação, me disse tudo o que eu precisava saber. Ela ficou furiosa, dizendo que eu estava sendo cruel por duvidar dela depois de 5 anos juntos. É isso que você pensa de mim, exigiu, como se não tivesse me dado todos os motivos do mundo para desconfiar. Quando mantive minha decisão, ela mudou de tática, chorando e dizendo que precisava de apoio financeiro, que os pais estavam pressionando para que ela consertasse as coisas comigo. Ela literalmente disse, isso pode ser bom para nós 2. Você sempre quis outro filho e agora seus negócios estão decolando, pode nos sustentar confortavelmente. Nenhuma menção de amor, de nós como família, ou de fazer o melhor para a criança. Apenas um cálculo frio de benefício financeiro. A forma como ela disse isso, como se eu fosse apenas um caixa eletrônico para ela, me enojou. Fui firme. Não vou assumir nenhuma responsabilidade sem provas, especialmente considerando o histórico de desonestidade dela. Você pode fazer o teste agora ou depois que o bebê nascer, mas de qualquer forma não vou assinar nada nem te dar um centavo até ter certeza. Ela saiu chorando, me chamando de insensível. Essa revelação me jogou de volta em um turbilhão emocional. A ideia de potencialmente ter um filho com Raquel, de estar ligado a ela pelo resto da vida, é assustadora. Sempre quis ter mais filhos, mas não assim, não com alguém em quem não confio. Por outro lado, se for meu filho, quero estar presente. Não quero que meu filho cresça achando que o pai o abandonou. Só não sei como farei para dividir a criação com alguém que me traiu de forma tão completa. O pior é que Raquel tem usado essa gravidez para ganhar simpatia. Ela tem postado constantemente nas redes sociais sobre ser uma futura mãe solteira forte, sobre como foi abandonada em seu momento de necessidade. Claro que ela nunca menciona que a paternidade está em dúvida, apenas faz referências vagas de que alguns homens não sabem assumir suas responsabilidades e que ela está melhor sem essa negatividade. Cada postagem recebe centenas de comentários solidários e ofertas de apoio de pessoas que não sabem o que realmente aconteceu. Ela tem aparecido em nossos antigos restaurantes favoritos, feito compras em lojas que sabe que eu frequento, claramente esperando me encontrar e provocar uma cena. Tenho evitado nossos antigos lugares, até mudei de academia para evitar cruzar com ela. Parece que sou eu quem está sendo punido, apesar de ter sido a parte lesada. Raquel parece achar que essa gravidez muda tudo, que agora vou aceitá-la de volta porque existe um bebê envolvido. Ela chegou a sugerir que tentássemos de novo pelo bem do nosso filho. Quando deixei claro que o relacionamento acabou, independentemente do resultado do teste de paternidade, ela passou a fazer ameaças veladas. Você sabe que posso tornar as coisas muito difíceis para você se quiser, disse ela em uma ligação. Os tribunais sempre favorecem a mãe, e tenho muitos amigos que dariam apoio à minha versão dos fatos. Comecei a gravar nossas conversas depois disso. Isso levou a uma nova rodada de ataques da família dela, que passou a me chamar de irresponsável antes mesmo da criança nascer. Convenientemente, eles ignoram o fato de que estou disposto a assumir a responsabilidade se a criança for minha. Só quero uma verificação antes. O pai dela ainda teve a coragem de dizer que um homem de verdade não questionaria a paternidade, assumiria de qualquer forma. Respondi, um verdadeiro pai não gostaria que sua filha enganasse um homem para criar o filho de outro. Ele ficou calado por um tempo,
mas sei que isso ainda não acabou. A verdade sobre o passado de Raquel também começou a surgir. Uma das madrinhas, Jenna, me ligou para pedir desculpas. Admitiu que foi ela quem gravou o vídeo e disse que se arrepende de ter incentivado Raquel. Segundo Jenna, Raquel já vinha planejando se divertir em Las Vegas semanas antes da viagem, dizendo coisas como "o que Dan não sabe não vai machucá-lo" e "preciso de uma última diversão antes de ficar presa com ele e a filha dele para sempre". Jenna também confirmou minha suspeita de que essa não foi a primeira vez que Raquel me traiu. Aparentemente, houve um caso há 2 anos com o chefe dela, que as amigas ajudaram a encobrir. Ela dormiu com ele para garantir uma promoção e depois terminou tudo quando conseguiu o que queria. Houve outros episódios, um envolvimento com um personal trainer, um beijo com um bartender em uma noite de garotas, tudo cuidadosamente escondido de mim. Foi devastador descobrir, mas ao mesmo tempo me deu a certeza de que terminei o relacionamento por um bom motivo. No meio de toda essa confusão, algo inesperado aconteceu. Reencontrei Amanda, uma velha amiga da faculdade, que agora é enfermeira pediátrica. Nos esbarramos no supermercado e ela convidou Emma e eu para tomar sorvete. Foi totalmente inocente, apenas 2 amigos colocando a conversa em dia, mas foi a primeira vez em meses que realmente dei risada. Amanda sempre foi aquela que escapou. Tínhamos química na faculdade, mas o momento nunca foi o certo. Ela estava em um relacionamento longo e depois eu conheci minha ex-esposa. Hoje, Amanda está divorciada, sem filhos, mas sempre quis ser mãe. Ela e Emma se deram bem imediatamente, compartilhando o amor por livros de Harry Potter e sorvetes com coberturas demais. Depois de alguns encontros casuais, uma trilha com as crianças, jantar em um restaurante para famílias, finalmente a convidei para um encontro de verdade. Estamos saindo há cerca de 1 mês, com calma. Ela sabe tudo sobre a situação com Raquel e tem sido incrivelmente compreensiva. Inclusive se ofereceu para se afastar até que a situação da paternidade fosse resolvida, mas não quero colocar minha vida em espera pelos jogos de Raquel. Amanda me faz sentir valorizado e respeitado de um jeito que Raquel nunca fez. Pergunta sobre meu dia e realmente ouve a resposta. Inclui Emma em nossos planos sem que eu precise pedir e entende que minha filha vem em primeiro lugar, e não aceitaria de outra forma. Quando Raquel descobriu que eu estava saindo com Amanda, cidade pequena, as pessoas falam, ela surtou. Aparentemente, eu não tinha o direito de seguir em frente, mesmo ela sendo quem me traiu. Raquel chegou a ir até a casa de Amanda uma noite e deixou um bilhete ameaçador no carro dela, fique longe da minha família ou vai se arrepender. Registrei tudo para o advogado. A espera pelo resultado do teste de paternidade foi excruciante. Se o bebê fosse meu, eu teria que encontrar uma forma de criar junto com Raquel pelos próximos 18 anos. Amar a criança, claro, nada disso é culpa dela, mas lidar com a manipulação e o drama de Raquel por 2 décadas era um pensamento aterrorizante. Se não fosse, bem, teria me livrado de um enorme problema, mas ainda sentiria compaixão pela criança inocente que teria a Raquel como mãe. 6 meses depois, o resultado do teste de paternidade chegou. O bebê não era meu. Não posso dizer que fiquei surpreso, mas senti uma mistura de alívio e uma estranha sensação de justiça. Todas as mentiras dela expostas de uma vez. O médico deu a notícia de forma clínica, mas o rosto de Raquel passou de choque para devastação e, em segundos, para cálculo, já pensando em como manipular essa nova situação. Preciso voltar um pouco e explicar o que mais aconteceu nesses 6 meses. Lembra do projeto de construção que eu estava gerenciando? Era uma grande revitalização do centro da cidade e chamou a atenção de alguns investidores. Resumindo, fui abordado para abrir minha própria empresa com o apoio deles. O momento foi perfeito. Eu precisava de um novo começo e essa era uma oportunidade única. Após meses de reuniões, planos de negócios e negociações, assinei os papéis na semana passada. Agora tenho minha própria empresa de construção, especializada em projetos de renovação urbana sustentável, e já estamos ganhando licitações para grandes contratos. Nada disso teria acontecido se eu ainda estivesse com Raquel, que sempre me desencorajava de arriscar na carreira. Ela achava que abrir empresa era coisa de sonhador e que a estabilidade de um salário fixo era o único caminho sensato. Por que mexer no que está confortável? Dizia sempre que eu falava dos meus planos. Agora vejo como ela minava minha confiança de propósito, me fazia duvidar das minhas capacidades e me mantinha confortável, mas estagnado. Me libertar dela permitiu finalmente perseguir minha paixão e meu potencial. Durante esses 6 meses, também descobri que Raquel estava espalhando mentiras sobre mim para quem quisesse ouvir, dizendo que eu era abusivo, que maltratava Emma, que controlava financeiramente.
Ela até tentou entrar em contato com o departamento de RH da minha antiga empresa para tentar me fazer ser demitido, alegando que eu tinha roubado propriedade da empresa. Pura mentira. Felizmente, meu antigo chefe me conhecia bem demais para acreditar e me avisou diretamente sobre o que ela estava tentando fazer. 6 meses se passaram desde aquele último telefonema. Raquel desapareceu da minha vida completamente depois do resultado do teste de paternidade. As ameaças, as mentiras e as tentativas de manipulação cessaram. Pela primeira vez em anos, senti uma paz verdadeira. Emma e eu seguimos em frente. Com a ajuda de Amanda, que continuou ao meu lado com paciência, compreensão e amor, reconstruímos nossa vida em bases mais sólidas. Amanda nunca tentou substituir a mãe de Emma, mas sempre foi uma presença constante, amorosa e respeitosa, oferecendo à minha filha o carinho e a estabilidade que ela merecia. Minha empresa floresceu. Os contratos aumentaram, e pude empregar pessoas que, como eu, acreditam no poder da renovação urbana sustentável. Pela primeira vez, senti que estava vivendo meu propósito, não apenas existindo. Olho para trás agora e vejo que o que aconteceu com Raquel foi, paradoxalmente, uma bênção disfarçada. Se não tivesse passado por aquela dor, talvez nunca tivesse encontrado a força para me libertar de uma relação tóxica e para me redescobrir como pai, como profissional e como ser humano. A maior lição que tirei de tudo isso é clara: nunca comprometa seus valores, nem aceite menos do que o respeito e o amor genuíno. Ninguém merece carregar o peso da desonestidade alheia. Emma, com sua inocência e resiliência, me ensinou que sempre existe esperança de dias melhores, mesmo após as maiores tempestades. Hoje, quando a vejo correr no parque, com Amanda ao meu lado, sei que estou exatamente onde deveria estar. Não como resultado de sorte, mas por ter feito escolhas difíceis que finalmente me libertaram. Para quem estiver passando por algo semelhante, tenha coragem. A verdade dói, mas também liberta. E a vida sempre oferece a chance de recomeçar, mais forte, mais sábio e mais pleno.